Não sei. Ele não citou, ele não falou. Vocês estão supondo. Precisamos saber quem... Aliás, eu ia perguntar o seguinte. Quem vai levantar a bandeira branca? Mas agora eu vou reformular a pergunta. Alguém levantará a bandeira branca? Não estou vendo bandeira branca. Hoje não? Hoje não. Talvez o Jeová tente aí se enrolar num pano branco tentando se livrar dessa confusão. O Jeová está uma campanha política, ele vai mesmo perder o tempo dele com essa... É por conta da organização das secretarias, Ju. Eu acho melhor conversar com a Raniele mesmo, sabe? E não é todo mundo da base, não, velho. Eu acho melhor o Adson Pega, inclusive, gente, Pois ele não é todo mundo da base, mas ele essa tem briga, participação na prefeitura. Eu acho melhor... Eu acho que não vai dar nada, não. Acho que vai ser conversado isso aí. Eu acho melhor conversar com Raniele Veloso. Olha ela aí, olha ela aí. Tá no Senado hoje. Boa tarde, Raniele. Tudo bem? Boa tarde, Amadeu Campos. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Melhor agora. Tô no Senado, acertou. A Raniele conversou com o ex-governador Wellington Dias, que disse que o preço dos combustíveis, o aumento, né, tem um dono. Quem é? Exatamente, ele disse que tem o nome, né, isso confirmado, isso em resposta, Amadeu, só para a gente contextualizar, aquela notícia que eu trouxe aqui ontem, que a Advocacia Geral da União entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para unificar a alíquota do ICMS sobre o diesel nos estados. E aí o Wellington Dias reagiu às falas também do presidente Jair Bolsonaro sobre o aumento do preço dos combustíveis e culpou o presidente por esses aumentos. Vamos escutar. Parece que o governo quis aqui apenas mais uma vez jogar o povo contra os governadores. Isso não é razoável. O ICMS não tem a ver propriamente com os combustíveis. Está congelado desde novembro e os combustíveis seguiram subindo. Aqui tem que ser o Fundo de Estabilização dos Preços para poder baixar o preço dos combustíveis. A responsabilidade pelo aumento dos preços dos combustíveis tem nome, tem endereço, é o Palácio do Planalto, é o presidente Jair Bolsonaro. É hora do governo governar, é hora de se impor, se é corajoso, se é presidente, então tem que agir em relação ao interesse público, seja em relação à Petrobras, seja quem quer que seja. Olha, Amadeu, o discurso do governador, do ex-governador, está tão afiado, né? Até como coordenador de campanha de Lula, ele se posiciona dessa forma diretamente contra o presidente Jair Bolsonaro, que ele fez até uma ilustração em relação aos lucros da Petrobras. Ele citou que no ano passado, por exemplo, foram 106 bilhões de reais de lucro líquido e desse valor, 56 bilhões foram para os cofres da União e 46% para os acionistas que moram no exterior. E só neste ano, no primeiro trimestre, foram 44,6 bilhões de reais de lucro e desse valor, 17 bilhões para o governo, um lucro 38 vezes maior, de acordo com o ex-governador, do que em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos para a manchete da Raniele aí, Ari. Por favor, Farolito. Pois não. O Wellington Dias dispara. Bolsonaro aplica a lei do papagaio. Dá com o pé e tira com o bico. Explica aí, Raniele. Pois é, essa lei eu nunca tinha ouvido falar, mas o ex-governador, ele explicou direitinho, viu, Amadeu, como é essa técnica do governo. Porque o governo faz um discurso, como a gente mostrou aqui ontem, o discurso do presidente Jair Bolsonaro, um gesto tentando se mobilizar para não repassar o reajuste dos combustíveis, mas, por outro lado, está ganhando. Inclusive, esses números que eu falei agora há pouco demonstram isso. Vamos escutar agora o que é essa lei do papagaio, de acordo com o Wellington Dias. A União aplica a chamada lei do papagaio. Dá com o pé, mas toma com o bico. Veja que, de um lado, abre mão ali de IPI, que também é estados e municípios, abre mão de contribuição, mas do outro lado ganha 17 bilhões só em um trimestre com esse lucro agora da Petrobras. O ano passado ganhou aí mais ou menos 55 bilhões de reais com aquele lucro de 106 bilhões. Então é hora de sentar à mesa do diálogo com seriedade e encontrar solução para um problema grave do povo, que é o aumento dos combustíveis, que é referência
para preço de alimentos, para preço de outros produtos, que impacta na inflação, que faz subir os juros, que quebra a renda, que piora a vida, principalmente dos mais pobres. Tem que ter uma solução. Inclusive, essa pressão que o Wellington Dias faz, ele como pré-candidato ao Senado está se posicionando sim, mas também como esse aliado de Lula que está explorando bastante, né? Inclusive naquela campanha publicitária de Lula, que ele explora ali os dois lados, esses problemas de inflação, porque o preço do combustível puxa tudo, é um dos que a oposição deve bater bastante. Vamos falar de um assunto aqui bem polêmico, mas está para ser votado em caráter de urgência na Câmara. O homeschooling. Queria que você explicasse, né, o que é esse homeschooling. Parece que ele já existe em alguns países. Estão querendo que funcione aqui no Brasil. E qual é a tendência nessa votação de hoje, Raniele? A tendência, Amadeu, é se realmente o presidente da Câmara, que tudo indica que sim, levar ao plenário, porque está na pauta de hoje, mas muitas vezes eles adiam, pode ficar até para amanhã, é que seja aprovado. Isso porque os governistas que formam ali a maior base, né, de apoio do presidente Jair Bolsonaro, formado pelo Centrão, eles são favoráveis. É uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, inclusive, que ele disse que iria aprovar nos 100 primeiros dias do governo, mas a gente já está no último ano e ele tem esse compromisso e tem o apoio desses parlamentares. O homeschooling, Amadeu, é a regulamentação do ensino domiciliar.